Esta semana, a Polícia Federal prendeu uma quadrilha acusada de organizar um esquema internacional de tráfico de mulheres. Mais de 100 brasileiras foram exploradas. A reportagem especial desta noite traz os detalhes da investigação e mostra quem é o homem suspeito de comandar essa rede criminosa. Ele negociava as vítimas como se fossem mercadorias. E se elas tivessem algum título de beleza ou muitos seguidores na internet, os valores disparavam. As meninas que viajam comigo, todas vêm na minha casa, eu conheço muito bem. Eu só mando viajar produto de exportação que tem meu selo de qualidade. Ou seja, comprovei material. Tem um outro tipo de viagem, que é assim, é família real do Oriente Médio, tá? Quem está falando é Rodrigo Cotaiti, um dos maiores traficantes de mulheres já identificados pela Polícia Federal aqui no Brasil. Tá tudo azul, amor. Eu exporto mulher para tanto país, Estados Unidos, Oriente Médio, Austrália, Singapura, China, Nova Zelândia, Europa, Bolívia. A exploração sexual de mulheres rendia muito dinheiro, mas só para Rodrigo. Minha parte eu fiz, Rodrigo. Não reclamei, paguei a passagem, depositei, tudo que vocês quiserem eu fiz. Eu só quero ir embora. Não tem como ficar aqui sem dinheiro, não. Eu não tô no país que eu conheço. Eu não sabia disso. Se é esquema, eu não sei. Eu tô muito preocupada, Rodrigo. Antes de seguir viagem para o encontro com os clientes, as jovens iam para o apartamento dele, área nobre da cidade de São Paulo. Essas garotas, uma vez aliciadas, elas passavam aí por gravações de vídeo, por fotos, para depois serem posteriormente oferecidas aí aos clientes, né? E é o vídeo de acordo com o que eles querem ver. Né? Eles querem vídeo sem produção nenhuma para ver se a minha é de verdade mesmo. Segundo a Polícia Federal, Rodrigo era o responsável por escolher as jovens aqui no Brasil e prepará-las para as viagens. As meninas eram abordadas pelas redes sociais ou através de uma empresa de maquiagem que ele diz ser dono. Até menores de idade foram negociadas por ele. E um dos clientes que contrataram menores é este homem. O senhor tem emprego formal? Sim. Qual é? Comércio. O Wissam Nassar é dono deste shopping em Cidade do Leste, cliente antigo do Rodrigo. Eu faço isso para ele faz 3 anos, amor. Nunca deu um problema. Eu já abordei menina menor, consegui levar. Demora um tempo. Tem toda uma sigilo, confidencialidade. Não abre nome do cliente. Isso demora 2 meses. Uma das vítimas de Wissam teria sido a cantora de funk MC Mirella, quando ainda era menor de idade. Eu paguei em cash, dinheiro. A menina não tinha nem conta em banco, porque ela tinha 17 anos, 16, 17 anos. Adélia Soares, advogada de MC Mirella, falou com o Fantástico. A Mirella ela consta como vítima e testemunha porque essa quadrilha contatou ela, tentou levá-la, então houve realmente essa situação, mas acabou não sofrendo crime, não se concretizou o crime. Na investigação ainda aparece que em 2019, MC Mirella teria tentado convencer uma outra jovem de 16 anos a participar do esquema. Nos prints da conversa, MC Mirella diz: "Você topa sair com ele um final de semana? Ele paga 2.000. A garota nega. A cantora insiste: "Nem por 5.000? É complicado para mim." Em momento algum existia essa situação de aliciamento. Inclusive, houve uma investigação a qual foi arquivada. A investigação é clara. MC Mirella foi vítima do esquema e do empresário Wissam Nassar. As vítimas do tráfico de pessoas não passam de objetos, de mercadorias que eles negociam em proveito próprio financeiro. A investigação pretende avançar aí para saber se houve algum tipo de pressão psicológica ou mesmo coação, de modo a viciar o consentimento que foi dado pelas vítimas. Eu precisava de uma menina bem bonita para passar 3 dias na Bolívia com um amigo meu. Eu consigo dar de cachê 10.000 livres para ela e eu te dou 2, 3.000 de comissão. Na verdade, o perfil dessas garotas era os mais variados, né? Não havia um perfil único, um tamanho único, um peso único, nada. O que nos despertou a atenção é que algumas delas eram misses, né? Títulos de beleza e ter muitos seguidores na internet aumentavam e muito o valor da negociação.
Eu preciso de alguma Miss que tenha título importante, até Brasil. Não precisa ser desse ano, não. Pode ser de qualquer ano. Cachê milionário. É coisa de 50 mil euros por uma semana. Para conseguir visto para alguns países, Rodrigo chegou a falsificar documentos. Essa passagem aí é fake, tá? Eu que fiz em PDF. O hotel é de verdade. Agora, a conta, eu posso criar uma aqui. Neste áudio, Rodrigo fala com uma sócia sobre um pedido que ele dizia ser VIP. Tem um outro tipo de viagem, que é assim, é família real do Oriente Médio. Eles querem menina até 22 e 23 anos. Tem que ser magra e alta. Esse tipo de viagem dá muito dinheiro. Aqui no Brasil, a modelo Núbia Oliver também investigada por envolvimento com o esquema. A justiça autorizou busca e apreensão no apartamento dela. De acordo com os investigadores, a modelo era uma das pessoas que ajudavam o Rodrigo a selecionar mulheres, como mostram esses áudios. Passei umas meninas aí para te ligarem. Essas eu sei que são do Rio. Você acha que 10 mil a gente consegue cobrar? A gente dá 5 para ela e divide 5 mil? Só não usa meu nome, porque como a gente é mais conhecida, não gera fofoca, enfim. Em nota, a defesa de Núbia diz que prefere não se manifestar sobre a investigação. Nós suspeitamos que algumas dessas vítimas, inicialmente não eram garotas de programa e então foram aliciadas, recrutadas para trabalhar pelo grupo. Traficar pessoas é crime. A vítima, ainda que tenha um conhecimento, encontra no seu local de destino uma realidade que pode ser diferente daquela que lhe foi oferecida. O aliciamento se baseia numa mentira, o que compromete diretamente a dignidade da pessoa humana. A quadrilha tinha um braço internacional. O repórter Leonardo Monteiro conta como a ida das mulheres para outros países se tornava arriscada. A expectativa não tinha espaço nem na bagagem. Era pisar no destino para perceber que a realidade era outra e dura. Foi exatamente isso mesmo. Ele tentou forçá-la, E ela ficou um pouco assustada. Ela trancou no banheiro, mandou uma foto para mim chorando. Quem fala nessa gravação é uma comparsa de Rodrigo que mora na Europa. Ela relata para ele o medo de uma das brasileiras que foram exploradas sexualmente. Daqui de Portugal e da Espanha, 2 mulheres, sócias de Rodrigo, controlavam todas as moças que estavam espalhadas pelo mundo. Elas precisavam de um suporte, como quartos de hotel, a própria captação dos clientes. Isso ficava a cargo dessas investigadas aí que foram presas fora do país. Essa semana, aqui em Portugal, uma das integrantes da quadrilha foi presa quando fazia uma caminhada neste parque em Lisboa. Ela já foi ouvida, liberada e segue em prisão domiciliar. Mas ainda tem gente foragida, que vai entrar para a lista da difusão vermelha da Interpol. Nessa lista aparecem pessoas condenadas ou procuradas que podem ser presas por qualquer força policial, no país onde estiverem. Ela teve o passaporte retido pelas autoridades portuguesas e nós não conseguimos localizar a defesa dela. Essa informação pode ser cruzada e vai ser gerado um alerta, não só para o país onde aquela pessoa se encontra, mas também para a Polícia Federal do Brasil. E mesmo na pandemia, o tráfico humano continuou vencendo as fronteiras. Nós vimos foi um aumento exponencial no número de pessoas traficadas. A pandemia passou a assolar, principalmente do ponto de vista econômico, diversos países, colocando mais pessoas em situação de vulnerabilidade e, consequentemente, facilitando o trabalho desses organismos, dessas quadrilhas internacionais de tráfico de seres humanos. Algumas vítimas da quadrilha já prestaram depoimentos na Polícia Federal e não podem ser identificadas. Convidamos 2 atrizes para narrar os dramas das mulheres traficadas. Em Doha, eu ficava muito tempo sozinha. Uma mulher do grupo que mora lá na Europa controlava nossos passos por telefone. E o motorista da equipe é que me levava até os clientes. Eles diziam que era preciso ser assim para a gente evitar problemas com a imigração. A gente põe um pouco de medo na menina, o motorista, porque tem menina aí que se sente muito atrevidinha, põe as asinhas de fora. Eu fiquei num hotel e num apartamento. Uma vez o motorista escondeu a chave.
Até ele me molestou. Eu tive medo de ser sequestrada, presa ou morta. Eu trabalho para ajudar minha mãe, para pagar minha faculdade. Eu sou pobre. Isso aqui é escravidão do sexo. É horrível. Eu acabei sendo estuprada aqui. Por Deus, que eu saí viva dali. Essas vítimas não têm condições de avaliar os riscos que elas sofrem ao cair nas mãos dessas quadrilhas. No começo da semana, Rodrigo Cotait foi preso em seu apartamento em São Paulo. O mesmo em que ele costumava receber e gravar as mulheres que seriam traficadas. Nesta imagem, ele acompanha os policiais que fazem busca no apartamento. Ele foi levado para a Polícia Federal e depois passou por audiência de custódia. Eu sou solteiro, então eu recebo muitas mulheres na minha casa. Mesmo com tantas provas, ele negou o crime. Eu não me considero um fora da lei, um bandido. A defesa de Rodrigo disse que ele foi alvo de mandado de prisão ilegal e que confia que a justiça seja reparada. Além dele, outras 5 pessoas foram presas, incluindo o Issam Nassar, que teria contratado as menores. Nassar não quis se pronunciar. Todos os presos vão responder por tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, favorecimento da prostituição e falsidade ideológica. De acordo com a Polícia Federal, desde 2018, a cada 2 dias e meio, uma pessoa é vítima de crimes contra direitos humanos. Nesse período, mais de 400 brasileiros foram resgatados em todo o mundo. São crimes contra os direitos humanos e crimes que podem ter tratado as mulheres como se fosse um objeto, uma mercadoria, um produto do tipo exportação. Quando eu estava lá, o meu quarto foi invadido. Fui levada para um presídio. Tinha medo de comer a comida de lá. Não entendia nada do que as pessoas falavam para mim. Fiquei traumatizada. Acabei deportada. Como é difícil imaginar a realidade dessas mulheres escravas sexuais e em pleno 2021 é muito duro. Fora do seu país, querendo uma vida melhor. Nossa, é muito, muito difícil de entender essa realidade. Muito.